Oi, eu sou o Bruno Trajano e tá começando mais um Conversa Essa pra você. Então simbora! No episódio de hoje falamos dele, o Besouro Azul. Sempre fomos fãs de carteirinha desde o início, nunca falamos mal. Esse podcast nunca falou mal de nada da DC Comics, sempre estivemos aqui falando bem. André não pode dizer o contrário. E estamos aqui pra bater palma para o trailer que saiu, ou não. Vejamos o que acontece a seguir. Mas simbora falar sobre Besouro Azul. É claro que eu trago agora um pequeno comentário baseado no trailer, que saiu o primeiro trailer, né? Já tinha saído bastante foto, artes conceituais, Bruna Marquezine e Xolo Marihuena, acho que é assim o nome dele. Falaram bastante sobre o filme, postaram foto com pôster, então, rolou um teaser pra dizer, olha, amanhã sai trailer, e o trailer finalmente saiu, e a gente agora tá nessa expectativa pra o filme, o que pode vir mais, como é que pode ser. Eu, particularmente, gostaria de não assistir mais nenhum trailer, e só ir direto pro filme quando ele sair, porque às vezes eu tenho raivinha que os trailers entregam demais, mas é claro, é importante a gente tá tentando entender qual é o conceito desse personagem. E antes da gente falar um pouquinho mais do trailer, eu queria contextualizar o personagem para vocês, justamente como eu mencionei. É importante você entender que esse personagem, ele tá muito no escalão mais baixo, mais esquecido da DC Comics, apesar de ser um dos personagens mais antigos da editora. O Besouro Azul, ele vem justamente daquela época em que os super-heróis estavam bem baseados na revista Pulp, né? Acho que a primeira aparição do Besouro Azul é em 1939. Então, o que a gente vê do Besouro Azul é muito parecido com o que seria as primeiras aparições do Batman, do Zorro. É esse herói que ele apenas botou ali uma fantasia e decidiu combater o crime com as mãos, e ele não tinha nenhum poder, ele só estava com a cara e com a coragem, digamos assim, e eram essas aventuras. Então, é um quadrinho que saiu inicialmente, eu vou até pegar aqui na cola quem foi o criador dele, deixa eu trazer para vocês essa informação. Foi o Charles Nicholas Wachowski, não sei falar direito. Mas como eu falei, vem lá de 1939, né, que começou as publicações. Após isso, houve, né, a revista que trazia, né, faliu, e teve toda aquela questão, né, das revistas que traziam essas historinhas, esses quadrinhos. Elas não eram as duas grandes editoras que hoje a gente tem, né, elas deram origem, nessa época, como eu falei, era Mystery Man Comics, e aí depois a gente teve publicado pela Fox Comics, Charlton Comics, até chegar na DC Comics. Então, o personagem foi passando, ele era comprado, as editoras faliam e vendiam seus direitos para a próxima editora que ia tentar fazer também, e ele foi sempre de vez em quando ressurgindo, né, nessas novas aparições, até que o personagem teve um pouquinho mais de destaque recentemente, né? A gente teve a série animada da Justiça Jovem, e um pouco antes disso a gente teve Batman, Os Bravos e os Destemidos, e a gente teve também, eu acho que foi de animações, foi isso, fora, é claro, também os videogames, onde ele também aparece. E a gente teve ainda, eu até já falei sobre isso aqui no Conversa um curta animado que foi lançado ano passado lá no DC Showcase, que é curtas animados que a DC faz para esses personagens menos conhecidos. Então é bem interessante. Já falei sobre esse Besouro Azul, né, que apareceu nesse curta, e é o Besouro Azul mais conhecido, né? Como eu falei, a gente tem essas duas versões mais conhecidas. A mais recente, que é do Jaime Reyes, né? Normalmente eu chamava ele de Jaime, é o Jaime Reyes, que é o Besouro Azul que a gente tá mais, tem meio que na cabeça, que é aquele besouro que tem o escaravelho nas costas, ele tem máquinas, tem toda uma armadura, então tem toda uma estrutura alienígena que se acopla no corpo do Jaime e vai dar a ele poderes. E o anterior, que acaba sendo o clássico, né, da década de 50, dos anos 50 e por aí em diante, foi o Besouro Azul, que é literalmente um investigador que tem muitos recursos, tem muitos gadgets, que ele tem muito aparelho, né? Então ele tem a nave, que aparece também no trailer, ele tem armas, pistolas, tudo não letal, porque todos eles têm essa ideia, né,
do herói, que não vai usar nenhum armamento letal, como eu falei, lembra muito esse heroísmo do Batman, né, digamos assim. E como eu falei, né, acabam sendo as duas mais conhecidas e reconhecidas. Dessa animação que eu mencionei pra vocês do DC Showcase, foi essa encarnação do personagem, né, que é o investigador que vai usar suas tecnologias a favor, né, de resolver situações e enfrentar vilões. E a do Jaime, né, que é a versão atual e mais recente e mais conhecida também, que é a que aparece nos jogos, nas animações de Justiça Jovem, como eu mencionei. E, se eu não me engano, apareceu em Smallville. Eu ouvi alguém falando que apareceu em Smallville, não lembro, mas provavelmente apareceu. Que é a versão que tem superpoderes por causa do escaravelho que fica nas costas do personagem. Bom, essa é uma visão básica para dizer assim, esse personagem existe, ele foi assim, ele evoluiu para isso. Mas a verdade é que o Besouro Azul nunca foi um grande estouro. Como eu mencionei, ele ganhou bastante destaque em Justiça Jovem, ganhou também um destaque maior pelo visual nos videogames, porque acaba chamando bastante atenção, mas ele nunca teve, né, um sucesso, um estouro, nunca esteve no primeiro escalão de super-heróis, né? Apesar de, como eu já mencionei, ser um personagem bem antigo. Quando a gente chega para o anúncio do filme, vem muito nessa base do tipo assim, vamos pegar um filme, um personagem que ninguém liga tanto, para não criar tanta expectativa, para que a gente possa surpreender trazendo um filme bom, um filme interessante que vale a pena. Eu sinto que é meio que essa abordagem que a DC fez logo no início, imitando muito o que aconteceu com Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, hoje em dia, que é um estouro, todo mundo conhece, nunca foram personagens minimamente relevantes, nunca realmente foram nada interessantes, até que a gente teve, né, o filme, e que transformou os personagens até nos quadrinhos. E isso eu sinto que foi o que a DC tentou fazer, apesar do personagem não ser tipo inédito nas suas mídias, né? Como eu já mencionei, teve animação e teve videogame, enfim, vale a pena a gente ter em mente essa perspectiva. Como eu já tinha mencionado antes, tem um probleminha que é pensar no universo que a DC está criando, já que eles não estão mais trabalhando, esse filme não vem mais isolado. Esse filme vem para compor um universo que, no caso, já acabou, e ele está prometendo ser o primeiro de um novo universo, né? Eu explico isso um pouco melhor daqui a pouquinho. Antes, pra gente falar sobre o trailer em si, pra gente falar sobre algumas primeiras impressões, eu trago ninguém mais ninguém menos que Angresson. É com você, meu amigo. Olá pessoal, eu me chamo Angresson, sou o host do FajoCast e eu tô aqui hoje a convite do Bruno para dar meus 2 centavos sobre o trailer do filme Besouro Azul. E aí, antes de comentar mais de detalhes sobre isso, eu preciso só avisar pra vocês que a única coisa que eu sei sobre o personagem e sobre o filme, essas coisas, são as coisas que estão sendo divulgadas recentemente, né, por conta do lançamento do filme, tá? Então não tenho conhecimento nenhum sobre esse personagem, mas vamos lá, a gente sempre pode tirar alguma opinião a partir disso, beleza? Lembrando também que, né, são primeiras impressões e tal, a gente só vai saber realmente como que o filme é quando ele for lançado. Bom, vamos lá. A minha primeira impressão foi de que eu tava assistindo um trailer de um filme de super-herói da Marvel, tá? E Decenautas, por favor, não fiquem bravos comigo, tá? Não falo isso de uma maneira negativa, nem nada disso, mas é porque o trailer tem uma vibe muito mais bem humorada, né? Bem do perfil Marvel, do que aquela coisa mais sombria e realista que a gente estava acostumado a ver nos últimos filmes da DC. E isso me agrada, isso pra mim não é um problema, mas também me deixa um pouquinho preocupado, né, por conta da história que a gente tem com os filmes da Marvel e tal. Mas são empresas diferentes, são companhias diferentes, eles provavelmente podem trazer uma outra forma de abordar esse senso de humor. Outra coisa que eu achei interessante no trailer também foi ver a Bruna Marquezine, né, no trailer. Eu também não acompanho muito do trabalho dela, mas eu sempre fico empolgado quando a gente tem brasileiros trabalhando nessas grandes produções de Hollywood, né? É um reconhecimento, né, de que a gente tem bons trabalhadores, bons artistas no Brasil também. E aí eu tô curioso para ver como que vai ser essa participação dela no filme. A gente viu ali pouquinha coisa dela, né? Apesar de, para um trailer, ela até que aparece bastante, ela parece que tem um papel importante no filme, então foi interessante de ver e eu tô curioso para ver como é que isso vai sair.
Eu também fiquei empolgado com as cenas de ação, né? Principalmente com a última ali, onde ele invoca, tipo, uma espada gigante. E só trazendo uma informação aqui sem importância, mas se o personagem ele tem uma espada gigante, alguma coisa assim, ele já imediatamente chama minha atenção. E, sei lá, eu tenho isso acho que desde a época que eu assisti Naruto, né? Quando tinha os Abusa e o Haku eram 2 personagens que eu gostava muito no anime. E desde então, sei lá, eu gosto dessas coisas de invocação, de espadas grandes e tal. Mas além disso, as cenas de ação parece que vão ser bem interessantes. Os CGIs, né, parece que estão bem bonitos. Diferente da Marvel, que parece aí com vários problemas de efeitos visuais e tal. Mas tá interessante, gostei. Tô curioso para ver como é que vai ser também essas cenas de ação. Agora, uma coisa muito interessante sobre esse trailer, que eu só notei depois que o Bruno me mandou um vídeo do TikTok, né, de uma página chamada HQ Sem Roteiro, sobre essa questão da família, da ênfase na família, quando se trata de personagens latinos. E foi interessante notar isso porque realmente faz sentido, né, a abordagem de família é diferente. E aí eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, por exemplo. Quando eu era mais jovem e consumia bastante coisas da cultura pop, né, aqui dos Estados Unidos, o exemplo que eu geralmente tinha era de famílias disfuncionais, que tinham uma série de problemas, era gente se traindo, blá blá blá. E aí, como eu era jovem e muito influenciável por essas produções, às vezes não tão diretamente, mas às vezes de uma maneira mais subjetiva, sabe? Que é aquela perigosa que às vezes a gente acaba nem percebendo. Por quê? Na minha cabeça, eu achava que em algum momento isso poderia acontecer com a minha família também. Ou que tinha algum elemento disfuncional ali na minha família, e isso, de certa forma, influenciou na minha relação com minha família em diversos momentos. Obviamente, né, conforme foi passando o tempo, eu fui amadurecendo, eu fui entender que não era assim, né? A minha família ela não se encaixava nesse modelo disfuncional que eles mostravam nessas produções estadunidenses. E principalmente porque eu passei a consumir outros tipos de produções, passei a consumir outros tipos de informações e entender que a minha família poderia ser diferente. Ela não precisaria necessariamente se encaixar nesse modelo que eram passadas nessas produções. E é por isso que eu acho tão interessante e tão importante a gente ter diversas representações de famílias e culturas nessas produções, né? Essa também é uma outra via importante de representatividade, né? Porque quando a gente fala de representatividade na cultura pop, a gente não fala somente de pessoas negras, de pessoas LGBTQIA+, de mulheres e por aí vai. São várias representatividades, são várias coisas que vêm, várias mensagens que aparecem nesses filmes e nessas produções. Por isso que é sempre importante a gente ficar muito atento em como que essas representações estão sendo feitas na cultura pop. Pode ser legal, pode ser divertido, são produções que a gente geralmente assiste para passar o tempo, para ficar mais leve. Só que é a indústria de Hollywood. Então, muitas vezes, eles com uma mão eles entregam uma representatividade legal, interessante, e com uma outra mão, eles meio que tiram a identidade dessas pessoas, dessas populações, dessas culturas, através de estereótipos ruins. Então, a gente tem exemplos de boas produções que trazem isso, como, por exemplo, no vídeo do TikTok que o Bruno me enviou. Inclusive, Bruno, se possível, coloca esse vídeo no link da descrição, porque eu achei ele muito interessante. E eles têm exemplos interessantes lá também, tá? Então, é isso. No geral, eu tô bem animado para ver esse filme, tô curioso para ver o que eles vão fazer, como é que eles vão trabalhar isso dentro da DC, né? Tô torcendo muito para que seja um filme bom, porque apesar de não ser um grande fã da DC, eu torço por boas produções que façam a gente se divertir e que representem a gente bem. A minha única preocupação é se esse filme ele realmente vai pra frente, né? Por conta de todos os rolês da DC que têm acontecido nos últimos tempos, todas as mudanças que têm acontecido por lá. Inclusive, recomendo que vocês ouçam o episódio aqui do Conversa Essa, onde o Bruno fala sobre isso, ele explica muito bem. Inclusive, é a forma como eu tenho acompanhado as notícias do mundo pop, notícias relacionadas à DC e por aí vai. Beleza? Então, galera, esses são aí meus comentários sobre Besouro Azul. Vamos ver no que vai dar esse filme, beleza? E só deixando aqui pra vocês, então, minhas redes sociais. Vocês me encontram em todas elas como @FajoCast, tá? Eu também tenho um podcast que é
também se chama FajoCast, está disponível aí em todos os agregadores de podcast. E estamos de volta aí com uma nova temporada esse ano, com algumas novidades para vocês, e tenho produzido conteúdo no Instagram também. Então, se vocês quiserem lá dar uma olhadinha, eu agradeço vocês, sigam, curtam, compartilhem, comentem e ajudem aí a divulgar o nosso trabalho como produtores de conteúdo independente. É isso, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por escutar até aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tá aí, como o Anderson já falou pra vocês, sim, é muito interessante a gente ver essa nova pegada. A gente tem Bruna Marquezine, a gente tem toda uma galera muito interessante pro filme, tem uma visão interessante pro filme, e a gente vai destrinchar um pouquinho mais dela, pegando alguns pontos que o Anderson trouxe também. Então vamos lá, como eu mencionei, o filme vem nessa nova fase da DC, como o Anderson mencionou, que é o seguinte: o James Gunn, ele decidiu, né, eu já falei pra vocês, já expliquei aqui no podcast, resetar, por exemplo, o Henry Cavill, o Gal Gadot não voltam mais como Super-Homem e Mulher Maravilha, Ben Affleck já não é mais, e o filme lá do Robert Pattinson não faz parte desse novo universo. A gente acabou de ter Shazam, que também não faz parte, teve Adão Negro, que também não faz parte, então, tipo, nada disso conta. E quando você pega um público que é dito o seguinte: você gostou desse filme? Tá bom, mas a gente não vai mais se meter com nada disso, isso aí já não vale mais, a gente vai criar algo novo a partir de agora. Perde a graça. E esse foi o grande medo com Shazam, foi o grande medo com Besouro Azul, e obviamente foi o que aconteceu literalmente com Adão Negro. Eles mandaram The Rock pra rua e disseram: não queremos a sua ideia, não queremos a sua criação, confiamos plenamente no James Gunn, é ele que vai ditar a partir de agora. Mas reza a lenda, alguns estão comentando que desde o início o James Gunn aprovou, autorizou, deixou o Besouro Azul existir como estava, ele não foi cancelado como muitos achavam que estava correndo risco, já que o filme da Batgirl, lembrem disso, o filme da Batgirl foi filmado, estava em pós-produção, estava pronto e foi cancelado. Era um filme para streaming, não era um filme de cinema, mas ainda assim, um filme pronto foi cancelado porque os líderes da DC mudaram, os líderes da Warner mudaram, né? Então, isso gerou muito medo e muita ansiedade a respeito desse filme do Besouro Azul, e que acaba afetando um pouco mais a gente daqui, desse lado, né, do mundo, porque a gente tem a Bruna Marquezine numa estreia internacional num filme de peso, como é um filme de super-herói dentro da DC Comics, ou seja, é algo muito grande. A gente, né, tava com uma expectativa diferenciada por conta desses elementos. E aí a gente teve uma espécie, como eu falei, né? Algumas pessoas falaram que existe uma confirmação de que o James Gunn liberou, diz que sim, ele aprovou, esse filme faz sentido, pode manter, ele vai estar dentro da cronologia dessa nova fase dos filmes de super-heróis da DC Comics. Não sei se ficou totalmente claro, mas o resumo é esse. Então esse filme tá valendo. Agora que a gente sabe que esse filme tá valendo, o que ele traz de bom, o que ele traz de interessante? E aí entra o que eu fiquei tão animado pra conversar com o Anderson. Eu vi esse vídeo do JP Martins, lá do HQ Sem Roteiro, e ele mencionou algo que, quando eu vi ele falando sobre isso, deu um estouro na minha mente, que foi algo que eu tinha sentido assim que eu tinha visto o trailer, mas não consegui pôr em palavras. E do que a gente tá falando, né? Como o Anderson mencionou, esse filme, o Jaime, né, o personagem principal, ele é latino. Ele apesar de ainda assim ser escrito e ter um pouco da visão muito norte-americana, está se passando muito ali nos Estados Unidos, apesar dele estar muito dentro desse conceito, né, dessa filosofia, digamos assim, ele não deixa de ser um personagem latino. E a primeira coisa que a gente consegue sentir isso é quando o drama que ele vai passar não é um drama sobre a identidade. E aí pensem comigo, todos os super-heróis que a gente acompanhou até então, a identidade é um peso muito grande. Revelar quem você é, a sua identidade de super-herói, o peso da transformação, do ganhar poderes, do assumir responsabilidade, tem que ser algo feito sozinho, escondido, cheio de segredos e cheio de problemas ao relacionar-se com a família, né? Então a família é algo muito importante, mas ele nunca é realmente desenvolvido laços para melhorar essa situação. Então, entenda o que eu quero dizer. A identidade secreta é sempre escondida da família. Nesse trailer, de cara, a gente vê que a primeira vez que ele ganha os poderes e que ele se transforma, toda a família dele tá assistindo e toda a família dele pira com ele no que tá acontecendo. Todo mundo vai fazer parte dessa história. Todo mundo vai estar dentro
do se transformar no Besouro Azul. E isso, de novo, traz um peso muito interessante pra gente que é latino-americano, pra gente que tem essa relação com a família de maneira muito diferenciada. Então, mais uma vez, no vídeo do J.P. Martins, ele menciona que essa relação com a família ser algo tão diferente, estava já explícito lá no Coco, A Vida é uma Festa, no da Família Madrigal, esqueci o nome, mas esses filmes que falam de latinidade têm um elemento da família muito forte, e é interessante ver essa abordagem dentro do gênero de super-herói para esse personagem, né, mais uma vez, do Besouro Azul. Então isso é muito interessante, a gente ver como a dinâmica familiar, essa dinâmica de quem tá ao redor dele vai ser tão importante, já que sim, a família influencia muito, né, em todos nós somos latinos, né, então isso é muito interessante e é um elemento que às vezes pode passar muito desapercebido, mas ele tem um impacto muito interessante e fala bastante alto, como o próprio Anderson já mencionou, né? E por fim, continuando essas discussões, a gente tem, como eu já mencionei, todo esse filme trazendo uma estética que, como o Anderson mencionou, parece sim algo da Marvel. Meu irmão estava até falando que parece algo, uma série da Disney, realmente parece, né? E a gente vê o que esse tom, o tom desse filme pode trazer de interessante para, mais uma vez, dentro do gênero de super-herói, mas também dentro desse universo que a DC tá tentando criar, o James Gunn tá tentando organizar. Mais uma vez, como eu mencionei anteriormente, a gente veio de um momento em que os projetos estavam sendo cancelados, botados para fora, refeitos, prometendo algo novo, e esse é o primeiro lançamento que já tá vindo com fôlego bem interessante. Não existem polêmicas envolvendo esse filme, nada além do que eu já mencionei, ou seja, o Flash, que é para trazer o grande Flashpoint, o reinício, né, desse universo, ele tá envolto de muitos problemas e polêmicas e crises, mas aqui não, aqui é como se fosse uma página em branco em que a gente pode realmente começar, trazendo mais uma vez um personagem que tem sim um bom número de fãs, não é nada surpreendente, não é nada gigante, mas tem um bom número de fãs por conhecerem ele das animações e agora nessa versão do filme. Particularmente dando os meus centavos sobre o trailer, teve esse impacto que eu mencionei, eu acho que tá muito bonito visualmente o Besouro Azul em si. Eu tava com muito medo na primeira vez que eu vi imagem de bastidores, algumas fotos do personagem, eu tava com muito medo, não tava achando interessante, mas agora vendo ali em ação, a animação do traje, tá tudo muito bonito, tá interessante. O Besouro Azul é um personagem que eu gosto, eu li um pouco dele, se eu não me engano, não vou lembrar se foi Patrulha do Destino ou se foi na série mesmo do Besouro, mas eu li um pouquinho dele, é um personagem muito interessante e que a gente espera que agora com esse ponto ele possa ir pra mais. E tem a maravilhosa piada do Batman fascista, que eu gostaria depois de ter trazido até o próprio André, maior fã de Batman que eu conheço, pra gente conversar um pouco sobre isso. E eu tenho até aqui pra vocês que eu queria, eu fui lá assim que o trailer saiu, eu corri lá no Twitter pra pedir algumas opiniões e eu não conversei, né, eu mandei um tweet, respondendo um tweet de um cara que eu respeito muito, que é o Roberto II. Ele tem lá o Hora Suave, ele também participa do Mansão Wayne e, enfim, gosto muito de do conteúdo que ele traz, falando sobre quadrinhos e falando sobre alguns elementos, e eu perguntei pra ele, né, e eu, cara, qual é a tua opinião sobre essa galera que tá ficando muito chateadinha, dizendo que a DC tá prejudicando a sua maior IP, que é o Batman, reclamando que rolou a piada do Batman fascista. E aí ele respondeu: é uma piada recorrente no mundo real, é dita num contexto de comédia por um personagem coadjuvante do terceiro Besouro Azul. Eu acho que o fã do Batman se ofende muito fácil. Eu adorei essa resposta, achei muito boa. E é interessante a gente imaginar realmente isso, da gente pensar um pouco sobre isso, de trazer um elemento mais jocoso pra figura do Batman, porque é sempre tão séria, sempre tão pesada. E, literalmente, essa discussão do Batman como fascista, ela existe desde sempre. E há uma discussão até interessante da gente ter e depois conversar sobre isso. Mas, por fim, esses foram alguns comentários, resumos, conversas e aleatoriedades sobre Besouro Azul. Como mencionei, somos fãs de carteirinha. Eu queria trazer esse episódio que fosse um pouquinho mais dinâmico, que fosse um pouquinho diferenciado, falando de lançamentos recentes. E esse foi o lançamento, né, de trailer, no caso, que mais me animou, que mais me deixou pensando e querendo comentar um pouquinho a respeito. Rolou alguns outros trailers, rolou o trailer do Homem-Aranha pelo Spider-Verse, não sei se essa foi a tradução no Brasil, que não fiquei tão animado, mas trago depois algum comentário sobre isso. Teve o trailer de Elemental, nova animação da Pixar, que também me deixou pensativo, e eu não entendi o trailer da Barbie. Tá todo mundo na internet, no mundo, no universo, pirando
sobre o novo filme da Barbie. Eu não entendi. Se você entendeu, vem pro podcast conversar comigo, vem me explicar o que tá acontecendo e por que esse filme é tão maravilhoso. E tipo, eu não consigo não gostar, porque eu gosto de todos os atores que estão lá. Mas eu também não consigo dizer assim, cara, amo desde sempre, porque eu não entendi. Então, quero contar com a sua participação e com a sua colaboração. Então, esses foram alguns comentários, algumas ideias e alguns resumos do que anda acontecendo. Novidade na área é o trailer de Besouro Azul e eu espero que você possa continuar ajudando, colaborando e fazendo parte desse Conversa é Essa, o nosso podcast que existe graças à sua colaboração, seja comentando no Instagram, seja deixando o seu compartilhamento, o seu like, seja ajudando financeiramente através do Pix, do PicPay, do PayPal e qualquer maneira que você puder ajudar. R$1 já faz toda a diferença em manter esse projeto vivo. Então simbora, lembre de beber água, gosto muito de você e até mais. Tchau, tchau. This ain't what you want. Project, this ain't what you want. This ain't what you want.